programa Encontros está recebendo hoje o professor Eduardo Terra, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Ele vai falar para a gente sobre a tendência do varejo e também como é feita a avaliação do mercado hoje, tanto do varejo e também do setor atacadista. Professor, eu queria, para a gente começar, que o senhor fizesse uma avaliação a respeito do varejo brasileiro. Muito bem. O varejo brasileiro pode ser visto aí nesses últimos 20 anos como tendo iniciado uma fase diferente. Então, em 1994, a gente tem a estabilização da moeda e nasce ali um varejo diferente. Então, a gente sai de uma realidade inflacionária de 50% a 60% ao mês, né, onde as pessoas corriam para uma loja, né, imediatamente depois de receber os seus salários. Então, para te dar um exemplo de como as coisas eram diferentes. Na época, 60% da venda de um hipermercado acontecia em um dia. Então, naturalmente, aquelas lojas gigantes, né, abastecedoras, com 200 checkouts faziam sentido. A partir de 94, a gente começa uma nova era de estabilidade econômica, de crédito e aí, consequentemente, de um desenvolvimento do Brasil, com aumento de renda, geração de empregos, né? Os primeiros 10 anos eu costumo dizer que foram anos de arrumação, 94, 2004, e os últimos 10 anos foram anos literalmente de bonança, né? O varejo, o consumo no Brasil nos últimos 10 anos cresceu, para você ter uma ideia, praticamente 3 vezes mais que o PIB. Então, enquanto o PIB, para te dar um dado, em 2012 o PIB cresceu 1, o consumo cresceu 8, né? Então, a gente ouve falar muito que foi o consumo que carregou o Brasil nesses últimos 10 anos. O que mais que aconteceu nesses 20 anos que eu acho que é importante? A gente começou a ter a chamada internacionalização, então a chegada das redes de fora, as primeiras, né? Já tínhamos aqui Carrefour e Macro, mas vieram outras, né? Como Cassino, Walmart, Cencosud e outras companhias. Um outro fenômeno desses 20 anos que eu diria que no nosso papo vai ficar muito claro o quanto ele mexeu com o mercado foi a formalização. Então, 20 anos atrás, a gente via o consumo, o atacado e o varejo ainda com muitos traços de informalidade. E aí, por alguns motivos, entre eles a nota fiscal eletrônica, né, a substituição tributária, os SPEDs, né, que são sistemas públicos de escrituração digital, onde a escrituração passa a ser também digital e eletrônica, os meios de pagamento eletrônico, cartão de crédito e débito, os programas de incentivo à nota fiscal, como Nota Fiscal Paulista. Então, esses elementos formalizaram muito o segmento. E formalização vem junto com profissionalização, né? Então, acho que esse é um primeiro panorama. Os primeiros 10 anos foi uma arrumação, né, de entender um novo modelo de negócio. Por que é um novo modelo? Porque com 50% de inflação, estoque é estratégia. Então, se eu tivesse 1 centavo de capital de giro sobrando, eu colocava no estoque, porque o dinheiro no banco rendia menos que o dinheiro no estoque, porque a taxa de juros era menor que a inflação. Se a inflação era 50% ao mês, a taxa de juros na época, o overnight, era 45%. Então, durante alguns anos, a gente ensinou o atacadista, ensinou o varejista que estocar era estratégico. De repente, estocar virou palavrão. Isso também fazia, né, na época, você chegava para o empresário do atacado ou do varejo e falava, vamos falar das perdas, que é um dos desafios operacionais, né? A perda, ela representa hoje, do faturamento do varejo, mais de 2%. Se eu chegasse para você naquela época e falasse, olha, vamos atacar um problema que é 2% do seu faturamento, ele fala, não, vai dar muito trabalho. Eu faço isso no dia, na minha tesouraria, né, no banco. A partir de 94, 2% do faturamento passou a ser importante. Então, perdas, rupturas, né, eficiência operacional, custo operacional, formato de loja, que são coisas que a gente todo dia está falando, não eram parte da pauta desse passado de 20 anos. Então, acho que esse primeiro ponto, entender o consumo, o atacado e o varejo. Nessa janela de 20 anos, os primeiros 10, arrumação, e os últimos 10, crescimento, acho que é importante. E aí a gente fala daqui a pouco
sobre os próximos 10. Então, quer dizer, o momento é de se continuar mesmo investindo na questão da profissionalização. Sem dúvida. E o varejo hoje, o senhor acredita que ele está totalmente profissionalizado? Eu diria o seguinte, com 20 anos de idade, a gente está numa fase de vida que nós não somos mais crianças, mas não estamos maduros ainda. E dentro de 20 anos que o senhor colocou bem, os últimos 10 anos é que foram, digamos, de um maior amadurecimento. De colheita e de amadurecimento. Dentro desse processo, exatamente. De se pensar na questão da gestão. Isso vale para o varejo, isso o atacado, para os agentes distribuidores, exatamente. para o atacado, né? Exatamente. O senhor hoje consegue enxergar, é possível falar sobre a questão mesmo da profissionalização? Se o varejo hoje ele está mais profissionalizado do que atacado ou não? Ou eles acompanham isso? Eu diria que a gente tem, quando eu rodo bastante o Brasil, conheço bastante os atacadistas, os distribuidores e os varejistas. Acho que a gente tem de tudo um pouco. Nós estamos agora num momento econômico um pouco mais delicado, e aí tem uma expressão que ela é curiosa, eu diria que até ela é forte, mas ela é ilustrativa para o momento, que a gente diz que é quando a maré baixa que aparecem os esqueletos, né? Exatamente. Então agora a maré baixando um pouquinho, né, nesses 10 anos, essa ressaquinha, vamos chamar assim, que a gente espera que não vire ressacona, né? A gente começa a ver algumas empresas que talvez não fizeram essa lição de casa de gestão, profissionalização e eficiência com dificuldades. E aí isso é um ciclo natural, em todos os países, em todos os segmentos isso acontece. Então, especialmente 2015 é um ano que a gente vai ver uma renovação. Algumas empresas talvez não consigam prosseguir, outras, né, nesse momento acabam que estão mais capitalizadas, que estão mais profissionalizadas, elas acabam ganhando mercado. Gostaria de agradecer a entrevista. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Bom, obrigado, e eu acho que são conversas como essas que permitem aos empresários, aos pequenos, médios e grandes empresários, compreenderem melhor essa mudança que a gente acabou de colocar, né? Se a mudança é grande, eu preciso abrir os olhos, olhar com cuidado e entender o que está acontecendo e tomar decisão. E tomar decisão nem antes nem depois, né? Porque às vezes a gente vê que eu entro antes do que eu deveria ou entro depois do que eu deveria. Então, observar todo esse processo e repensar categorias, formatos de lojas, repensar os investimentos em e-commerce, olhar todas essas questões de formalização, fiscais, enfim. Então, para quem gosta, a agenda vai ser intensa daqui para frente.